Boa noite. Hoje eu vim aqui falar com vocês a respeito da salvação. Antigamente, lá em Israel, para eles serem salvos dos pecados, para que o pecado fosse perdoado, eles matavam animais. Ovelha, bezerro. E eles matavam esses animais e através do sangue eles recebiam o perdão do pecado. Mas o sangue do animal perdoava o pecado do ser humano? Como assim? Se o pecado veio por um homem, então quem tinha que morrer era um homem. Mas tinha que ser um sangue de um ser inocente. Então, o animal tinha culpa de estar morrendo ali? Não, ele estava morrendo e levando a culpa pelos pecados do ser humano. Ele não tinha culpa nenhuma. Então, para morrer pelo pecado de um ser humano, tinha que ser um ser inocente. Um ser sem pecado. E o animal, ele era um ser inocente. Mas o sangue dele trazia salvação? Não trazia. Não tinha como. O sangue que poderia trazer a salvação era de um ser humano, porque o pecado entrou no mundo pelo ser humano. Então o pecado tinha que sair do mundo pelo ser humano. Então quem tinha que morrer era um ser humano. Mas o animal era morto porque ele não tinha pecado. Então tinha que ser um ser humano sem pecado, sem erros. Porque como um ser humano que peca, que falha, que erra, ia morrer por outro ser humano que peca, que falha e que erra? Não tinha como, né? Só um ser humano que não peca, que não falha, que não erra, poderia morrer por seres humanos que peca, que falha e que erra. E qual ser humano na face dessa terra que não peca, que não falha e que não erra? Todos pecam, todos falham, todos erram. A gente ensina para as crianças que pecado é tudo que a gente pensa, fala e faz que não agrada a Deus. E sente, né? Que não agrada a Deus. Se tudo que a gente pensa, que a gente fala, que a gente faz não agrada a Deus, se um simples pensamento é pecado, que ser humano ia morrer por outro se a gente peca toda hora? Num pensamentozinho, numa fala. A gente é ruim. Não tinha como a gente morrer por outro. A gente é ruim. Todos pecam, todos falham, todos têm maldade na mente. O único que não peca, que não falha, que é santo por perfeito, é Deus. Então, foi daí que Deus bolou esse plano maravilhoso. Através da morte dos animais, a morte dos animais era só um preparatório. A morte de animais era só a preparação da vinda do seu filho. Que o animal, um ser inocente, morrendo por seres ruins. Um ser que não tinha pecado ia morrer por vários seres pecadores. E qual ser é esse? Tinha que ser um ser humano. Mas que ser humano é esse sem falha, sem pecado? Não existia, não existe. O único que não falha, que não peca, que é santo, que é puro e perfeito, é Deus. Então, qual foi o plano de Deus? Vou me fazer
humano e vou morrer pelos meus, para salvar os meus, a minha criação. Então, olha que plano perfeito. Um único que era capaz de morrer pela gente e nos salvar era Deus. Mas como? Se ele viesse como Deus, não tinha como, porque Deus é espírito. Então ele tinha que fazer carne e osso para morrer pela gente. Então eu falava, vou ser um ser humano, viver realmente como ser humano e vou morrer pela humanidade. Tanto o Espírito Santo, o próprio Deus, entrou na barriga da Maria. Entrou na barriga de uma virgem e ali gerou o bebê. Para dizer, nasceu de uma virgem, para dizer que não era qualquer um. Era o Filho de Deus que estava nascendo ali. Então, somente o Filho de Deus poderia nascer de uma virgem. Somente. Então, foi maravilhoso Deus se fazer homem, ensinar como Ele queria que a gente andasse, que a gente vivesse, que Jesus é o espelho de como Ele quer que a gente viva, e morrer para nos salvar. Só o sangue de Deus, realmente, só o sangue de Jesus, para nos salvar, para hoje termos a vida eterna. Então a gente tem esse presente maravilhoso. Basta a gente querer aceitar Jesus como o único eterno Salvador e ter a vida eterna para com Deus. É fácil a vida aqui na Terra? Não é. Mas a vida sem Deus é muito, 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 muito mais difícil. Então, quando ainda tem tempo, Jesus vai voltar para buscar os seus. Quando ainda tem tempo, aceita Ele como seu único eterno Salvador. Aceita Ele como seu único eterno Salvador. Muda de vida. Sai dessa vida de pecado. E quando ainda tem tempo, e vem viver uma vida linda nos braços do Pai. Pode ter certeza que aqui a gente vai ter aflição. O mundo aqui não é legal para viver. A gente tem angústia, tem aflição, tem desigualdade. Mas com Deus na nossa vida a gente consegue passar com esperança. Eu espero que um dia, você que ainda não tem Jesus como único eterno Salvador, assim como Ele veio até mim, assim como eu tive a oportunidade de aceitá-lo, eu espero que um dia você também tenha um encontro real com Deus e veja quão maravilhoso é ter Deus na nossa vida. Que Deus te abençoe muito.